Fala, meu povo da EJA, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. Então, a gente vem trabalhando a temática do território, né? Trabalhamos o território na cidade. Eu pedi para vocês fazerem uma atividade aí de percepção do seu próprio território. E hoje a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre a evolução territorial do Brasil. Eu estou aqui com Midian, que está aqui fazendo a interpretação, né, da aula para as libras, tornando-a assim mais acessível. Beleza? Então essa aula do módulo 5. Vamos começar aqui, ó. Preste atenção nesse GIF, né, desse pequeno vídeo, que vai mostrar a evolução do território brasileiro. Então vocês conseguem observar aí, né, ele vai passando, vai mudando as cores, mas também vai mudando o tamanho, né, dos estados e vai mudando as datas aí, né? Então, ó, 1943, né, depois de 1990, vão ser criados novos estados, né, que é a última. Então, começa em 1534 com as capitanias hereditárias. Depois a gente tem a divisão em 2 estados. Daí a gente tem esse Brasil aí imperial, né, com todos esses estados aí gigantes, né? Então a gente tem o Grão-Pará, Pernambuco é muito grande nesse período, tá? Aqui a gente já tem o período da Segunda Guerra Mundial e o período atual. Então vai voltar para o começo, então a gente vai ver de novo, mais uma vez, ó, capitanias hereditárias, e aí observa, né, a próxima que vai vir com o estado de Pernambuco já aqui, ó, vê o tamanho do estado de Pernambuco, tá? E ele vai, né, como vocês sabem, se tornar por alguns dias, né, mais de um mês, um país. Em consequência disso, né, ele vai perder parte desse grande território, chegando ao que é atualmente. Então, o que é que esse vídeo mostra pra gente? Que o território ele é dinâmico, né? O território brasileiro ele se modificou, bem como o território dos estados. Percebe? Então, o que foi Pernambuco, o que Pernambuco foi, né, pegava o que é Rio Grande do Norte, a Paraíba, tá? Então, tudo isso, Alagoas também, tudo isso fazia parte, até uma parte da Bahia fazia parte de Pernambuco. Então, esses territórios eles foram o quê? Se alterando. Outra forma da gente organizar e analisar os territórios são as chamadas regiões. Então, a regionalização, que é o processo de criar regiões, também está relacionado a gente classificar e dividir o espaço geográfico. Consequentemente, a gente vai classificar e dividir os diferentes territórios. Então, ó, assim sendo, eu posso classificar qualquer porção de espaço em várias áreas, conforme suas características, conforme uma característica que eu tenha escolhido. E a gente vai ver, dentro dessa evolução do território brasileiro, as regiões brasileiras. Então, essa regionalização que a gente tem, ela foi criada, né? Ela foi iniciada a partir de 1970, né? Só que, como a gente viu, em 1990, por exemplo, né, a gente teve a última, digamos assim, a última divisão estadual do Brasil. Porque, por exemplo, o território do Tocantins, ele foi criado, né, em 1989, por exemplo, ele é bem recente, tá? Então, a região onde o Tocantins está, na região norte, fazia parte do centro-oeste, né? Porque fazia parte do estado de Goiás, beleza? Então, essa é a regionalização mais clássica, né? A atual, em norte, nordeste, centro-oeste em roxo, sudeste em vermelho e sul em amarelo, né? É a regionalização do IBGE, por isso também é utilizada, por exemplo, para levantamento de dados, para a criação de políticas públicas, para análise desse território, né? E existem muitos critérios, né? Algo que é importante falar quando se fala de regionalização é falar dos critérios que agrupam esses estados dentro dessas regiões. Então, esses critérios eles vão ser tanto históricos, como também econômicos e naturais, por exemplo, falando aí em relevo, né, em hidrografia. Só para vocês terem uma ideia, o Rio São Francisco, né, todo o território do Rio São Francisco fez parte de Pernambuco. Então, Pernambuco, assim, dentro do território de Pernambuco estava toda a bacia do Rio São Francisco, né, que, digamos assim, pela área onde ele está localizado do sertão, né, é uma coisa meio injusta com os outros territórios, né, Pernambuco ficar com o rio todo, né? Então, houve essa divisão justamente para distribuir a água de forma mais igualitária. Então, aqui, ó,
Em 1913, a gente tinha essa regionalização do Brasil. Foi a primeira tentativa, né, uma das primeiras tentativas de organizar esse território. Né, e o nosso Nordeste e o Centro-Oeste era visto como Norte Oriental, né, e a área oriental aí pegava Bahia, né, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A gente tinha a região central, que eram só 2 estados, né, Mato Grosso e Goiás. A região setentrional, que a gente chama de região norte, né, nem tinha o Amapá ainda, enfim, faltavam alguns estados. Já em 1945, né, com a Segunda Guerra Mundial, né, o Brasil estava entrando numa modernização, então, para se desenvolver políticas melhores, a gente já vai ter aqui ó, outros estados, tá? Já vai ter a anexação de outros territórios, tá? Então, houve uma subdivisão daquelas regiões justamente para facilitar aí o desenvolvimento, também para facilitar a representação, né? Então, a eleição aí de candidatos, né? De representantes dessas áreas, tá? E aqui, ó, outros critérios para regionalização. Então, esse critério aqui, ele vai considerar a quantidade de estados atuais, só que se você observar, né, a gente vai ter aí, por exemplo, observa aqui bem no centro desse mapa, né, a gente vai ter uma área aqui, a gente vai ter uma área que vai estar aqui, ó, o Tocantins, ele vai ter uma parte que vai estar na região Centro-Sul, vai ter uma parte que vai estar na região Amazônia, né? Então, em vez de chamar a região nossa, ele chama a região Amazônia, pegando aqui uma parte do Mato Grosso, né? Então, o próprio Mato Grosso ele está dividido na metade. Então, essa regionalização, perfeito. Essa regionalização, ela não vai respeitar, né, esses limites dos territórios, né? Dos limites estaduais, tá? Então, continuando aqui, a gente tem essa outra regionalização, que é a regionalização de Milton Santos, um grande geógrafo baiano, né, um geógrafo nordestino, né, um dos maiores geógrafos brasileiros. Essa regionalização, ela vai levar em consideração os aspectos da modernidade. Então, o detalhe dessa regionalização é justamente aí essa parte roxa, que está compreendendo os estados que a gente conhece como do Sudeste e do Sul. Aqui, ó, tá vendo? Essa região aqui está sendo chamada nessa área de região concentrada. Por quê? Porque é a área onde a gente vai ter uma maior concentração de atividades econômicas, bem como da indústria e ainda assim da modernização, digamos assim, né, onde a gente tem os principais centros de pesquisa, tá? Isso faz com que esse geógrafo ele chame essa região de região concentrada, né? Então, nessa regionalização de Milton Santos, nós vamos ter a região amazônica, a região nordeste, a região centro-oeste, que vai considerar aqui o estado do Tocantins, né, que originalmente está na região norte, e a última é a região concentrada. Agora, minha gente, vai chegar a sugestão de atividade. Eu quero que vocês caracterizem a região da cidade onde vocês vivem, e essa caracterização vai ser feita no caderno. Então, considere aí aspectos naturais, considere aspectos urbanísticos, considerem aí o que chama a atenção de vocês. Então, é a continuidade da nossa última atividade. Beleza? Eu vou encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença, a atenção, né, e o carinho de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.